Fala galera, bem-vindo a mais um Crônicas de um Jovem Cristão. E o vídeo de hoje tem por título: Você consegue resistir à tentação? E na crônica de hoje eu vou falar sobre um jovem qual vivia sua vida muito bem, igual a nós aqui, e andava e tal, os dias se passavam, até que um dia ele meio que obteve um ponto fraco, ou sei lá, ele descobriu o seu ponto fraco. E nesse ponto fraco ele começou a ser tentado. Claro que ele não caiu de primeiro, até porque é muito difícil a pessoa cair de primeiro, eu acredito. E foi tentado um dia, 2 dias, 3 dias, e isso acumulando, claro, o estresse da vida, a correria, afazeres e entre outros. E acumulava isso e aquilo sempre na porta dele. E acumulava isso e aquilo sempre na porta dele. E chegou um dia que ele cedeu à tentação. Ele não estava aguentando mais, estava tudo dando errado. Sabe, aqueles dias que dá tudo errado pra gente e a gente não sabe mais o que fazer e vai e acaba fazendo a besteira, cedendo à tentação. E foi isso que aconteceu com ele. E quando ele fez isso, ele perdeu uma coisa, de ganhar uma coisa boa no dia seguinte. Na verdade era só esperar mais um pouco que aquilo iria se retirar da sua vida. Então, como ele não esperou, ele perdeu por ganhar aquilo e ficou com, como posso dizer, a consciência pesada, com angústia e entre outros sentimentos desses. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A palavra do Senhor diz que Satanás ele é como um leão que fica rodeando as suas presas, e ele passa muito tempo do seu dia, digamos assim, observando a gente, observando os nossos pontos fracos, e ele sabe exatamente onde poderíamos cair. Satanás ele nos conhece, infelizmente, nos conhece muito bem, ele nos observa muito bem. Então ele sabe cada um dos nossos defeitos e conhece cada um dos nossos pontos fracos, onde possivelmente poderíamos cair e ali pecar contra Deus. É uma coisa também que somos muito inclinados à desobediência. Cara, se tem uma coisa muito difícil hoje em dia é obedecer a Deus. E ainda mais no dia de hoje, onde obedecer a Deus é ir de encontro aos prazeres do mundo, é ir de encontro aos prazeres carnais. Não só hoje, mas antigamente sim, também. Mas hoje parece que é mais, sabe? É muito mais expandido essas coisas. E somos muito inclinados à desobediência por causa da nossa curiosidade, sabe? A gente pode até notar lá no Jardim do Éden mesmo, quando a Eva foi tentada, podemos observar que ela foi tentada pela sua curiosidade, por aquilo que ela não sabia. E quando ela foi tentada nesse ponto, ela foi inclinada a desobedecer, ela foi inclinada a deixar de obedecer ao que Deus disse, que não era para ela comer daquela árvore, e ela foi, comeu da árvore e desobedeceu. Às vezes também estamos no lugar errado, né? A gente lembra da história de Davi, quando todos estavam em guerra e Davi estava deitado em berço esplêndido num palácio. E ali ele vê Batseba tomando um banho e, claro, observa ela nua, e aí começa a pecar no seu coração e acaba consumindo um pecado muito maior. Então muitas vezes estamos também em lugares errados e com pensamentos errados, com intenções erradas, e acaba que dá tudo errado. Dá tudo errado. E também somos muito tentados pelo que vemos. Assim como Davi foi tentado pelo que viu, Eva foi tentada pelo que viu, Sansão também foi tentado pelo que viu, a beleza de Dalila era incomum, na verdade, naquele tempo. E muitos outros foram tentados pelo que viu. E assim somos nós, não somos diferentes de nenhum deles. O Satanás mostra aquilo, ou ele mostra assim o que a gente quer ver, sabe? O que a nossa carne quer, o que o nosso corpo quer, e não o que a gente precisa, mas sim o que a gente quer, o que vai nos destruir. E ele mostra como se fosse bom, como se fosse agradável, como se fosse, é ótimo, sabe? É uma coisa que vai me fazer bem, mas na verdade não vai. Mas ele mostra como se fosse. É como tem um versículo da Bíblia que diz que no caminho são caminhos bons, mas no final são caminhos de morte. Então, quais são as coisas que nós fazemos que acabamos caindo em tentação? Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 4, diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe que é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela,
que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. Uma das coisas que muitas vezes fazemos e que acabamos caindo em tentação é alimentando pensamentos que são errados. Uma vez eu vi que todo o nosso pecado ele normalmente começa na nossa mente. Então, a partir de pensamentos ruins, a partir de ideias ruins, nós acabamos fazendo coisas ruins também. Tem um livro muito conhecido e que já foi muito vendido pelo mundo todo, que é o livro da pregadora Joyce Meyer, que é Campo de Batalha da Mente, onde ela trata justamente disso. Onde que a nossa mente seria um campo de batalha em que Satanás tem operado e tem batalhado com a gente diariamente. E muitas vezes ele tem feito com que muitas vezes quando a gente perde essa batalha, aliás, nós acabamos fazendo coisas que são absolutamente erradas e que, porque alimentamos pensamentos que são errados, acabamos fazendo coisas erradas. E depois que a gente alimenta esses pensamentos, como um alimento, ele vai crescendo. E quando ele cresce, ele toma conta, sabe? E, tipo, do que não parecia ser nada, só um negocinho de nada, cresce, mano, vira uma floresta, sabe? O que era uma árvore vira uma floresta, especificando melhor. E toma conta, velho. E depois só o que sobra é você praticar o ato. Porque você tá tão fraco espiritualmente que você não tem mais força pra nada. Você não tem mais força pra resistir à tentação. Então você vai lá e cede. E você pensa, caramba, você não vê mais que é errado enquanto você está sendo tentado, ou quando você alimenta o pensamento ruim e você se deixa levar, você nem percebe mais que é errado. Só quando você pratica o ato que fica com o peso da consciência é que você percebe o quanto você errou. Então, o que fazer para resistir à tentação? Acho que uma coisa importante é reconhecer as nossas fraquezas. Eu me lembro muito de Pedro, quando ele diz que o Senhor jamais te negaria e se coloca como aquele que jamais cometeria aquele pecado, e horas depois ele comete exatamente aquilo que ele disse que não faria. Então acho que a primeira coisa seria exatamente reconhecer a sua fraqueza, reconhecer que você não tem capacidade para resistir à tentação sozinho. E que Cristo é aquele que dá força para passarmos por essas tentações, para resistirmos a essas fraquezas, uma vez que Ele mesmo foi tentado quando veio aqui por nós. Outra coisa que não devemos fazer também é usar a nossa fraqueza como desculpa. O que muita gente faz, velho, é usar a fraqueza como desculpa. Quando cai, aí diz, não, é que a carne é fraca. Mano, a carne é fraca, mas a gente não tem que se levar pela carne, tem que fortificar o espírito. Se o espírito estiver forte, então que seja, velho, a gente não vai ceder à tentação. E você sairá a ganhar se você estiver com Deus. Deus é aquele, como eu já falei, Jesus Cristo é aquele que nos dá a força para resistirmos às tentações, é aquele que nos dá o escape, como o apóstolo Paulo fala. Então, de forma nenhuma, conseguiríamos resistir às tentações se não fosse com a força e com a graça de Deus. Não com os nossos esforços apenas, e não com toda a nossa sabedoria ou estratégias, ou muitas vezes decretando. A única forma realmente de passarmos por essas tentações e chegarmos a esse lugar onde é a vontade de Deus é com a força de Deus, não tem outra coisa. E você tem que fazer a sua parte, velho. Independente de tudo, você tem que fazer a sua parte. Uma coisa que a gente muitas vezes faz é pedir ajuda de Deus. E a gente não faz a parte da gente. Pelo contrário, a gente parece que descansa mais em relação a isso, sabe? A gente pede ajuda de Deus e a gente piora. Tem coisas que, por incrível que pareça, tem pessoas que fazem isso. Pedem ajuda de Deus e eu pedi ajuda de Deus, então Deus vai fazer. Deus vai fazer, mas Deus vai fazer a parte dele e não a sua. A sua você tem que fazer, você tem que resistir, você tem que buscar a Deus, você tem que buscar alimentar o Espírito. E com certeza, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. E dê o primeiro passo. Não fique sentado esperando que as coisas simplesmente mudem e que, como Nathan falou, que Deus simplesmente vai fazer a parte dele se você não fizer a sua. Se você não der o primeiro passo, se você não começar a lutar também contra as suas tentações, você nunca vai ganhar. É uma batalha que simplesmente você não está lutando. E uma coisa que, tipo, se você perder uma batalha, não desista, velho. Continue lutando. Tem um dito popular que diz: perder uma batalha não significa perder a guerra. Ou seja, se você perder a batalha, luta de novo, velho. Levanta, pede ajuda a Deus e luta de novo. Mas não desiste, velho. Luta mesmo. Porque se tu lutar, é como diz lá em Tiago 1,12, tu vai receber a coroa da vida, velho. Se tu resistir à tentação, tu vai receber a coroa da vida. E não tem nada melhor do que receber isso no final das contas, velho. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e compartilha com seus amigos. Faça com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas para que possamos ter essas instruções. E é isso. Se inscreve no canal e é nóis. As nossas redes sociais estão sempre na descrição.
Um beijão para vocês. Deus abençoe vocês.